Muito bem, estou com Antônio Carlos Guiotto, colega jornalista, mas que há 30 anos conduz aqui a ACG, Centro de Idiomas. Primeiramente, cumprimentá-lo pelos 30 anos. Eu gostaria que o senhor relembrasse, então, essa trajetória em Olímpia. Como você disse, nós somos colegas, eu sou jornalista e trabalhei por 17 anos fora do Brasil, trabalhei para uma empresa americana, fui sediado em vários países, em 5 países, e tive a oportunidade de conhecer mais de 30 países nessa trajetória de jornalismo. Por uma razão de saúde da minha mãe, foi necessário o meu retorno aqui para a Olímpia. Eu sou natural daqui, cresci, morei aqui até os 16 anos, e achei que fosse um curto período, que eu passaria aqui em Olímpia, creio que assim, um retorno de 3, 4 meses. Mas a coisa foi se prolongando bastante, de 3 viraram 4, de 4 viraram 5, e por falta do que fazer, eu jogava tênis no clube. Eu sempre gostei de tênis, ia jogar tênis lá no clube, e lá eu encontrei um senhor, que era o diretor, o CEO da usina Guarani, naquela época era Gomes Fernandes, que chamava-se Francisco Pani. Esse senhor, conversando, ele me disse, entre um intervalo de um game e outro, que ele estava estudando inglês e que não estava muito satisfeito com as aulas que ele estava tendo, um resultado assim bastante precário, e me convidou para lhe dar algumas aulas. Eu lhe disse que eu não era professor, que eu nunca tinha dado aulas, mas se ele quisesse, seria um prazer em dar aula para ele e tal. E começamos. Depois de alguns meses de aulas, ele achou que tinha tido uma melhora significativa. E me disse, poxa, Antônio, seguinte, lá na usina estamos precisando de alguém, os diretores lá, os gerentes não falam, 30 anos o inglês era uma coisa mais rara do que hoje, então, você não gostaria de dar aula lá? Eu vou te levar para lá. E aí começou essa trajetória. Eu comecei dando aula para a diretoria, depois dei aula para os gerentes, depois para esposas de gerentes, filhos de gerente, e de repente estava com quase 100 alunos trabalhando 3 dias full time. Nesse período, foi necessário legalizar, pois eu precisava de nota fiscal e ter uma coisa formalizada aí. Foi quando eu formalizei a ACG. Ele mesmo, foi uma coisa incrível, foi a usina mesmo que sugeriu o nome ACG, me fez o logo, me deram praticamente de presente. E eu fui pesquisar aí uma metodologia que realmente pudesse dar um resultado melhor, e foi o início de toda essa trajetória. Daí a escola cresceu e hoje eu posso dizer que foi uma história de sucesso, porque quase 10 mil alunos passaram aqui pela escola. E com uma grande satisfação, muitas vezes eu recebo pessoas que hoje passaram aqui, que são diretores, que são funcionários, que são pessoas que ocupam cargos em outras empresas e que vêm aqui me agradecer, dizendo que foi graças ao inglês, graças ao francês, graças aos idiomas que estudaram aqui, que conseguiram melhores oportunidades e boas posições nos lugares onde trabalham. Isso me alegra muito, porque foi muito bom fazer parte da vida dessas pessoas e contribuir de uma maneira positiva para o sucesso delas. Um projeto também que me alegra muito de ter feito aqui na ACG foi que durou até perto da pandemia e tinha também a contribuição da usina. Como vocês veem, a usina me ajudou muito. Eu também posso dizer que fiz muito por ela, pois não só dava aula, mas também corrigia relatórios, fazia entrevistas, e preparava discurso, e fazia traduzia várias coisas para eles. Então, foi praticamente uma troca de serviço. E era um projeto que nós tínhamos que chama-se Aluno Destaque. A gente visitava as escolas da periferia de Olímpia, conversava com as diretoras, com os diretores, com os professores de idiomas, e pediu que elas sugerissem 2 alunos ou 3 alunos de cada sala ou da escola, que são pessoas que tinham potencial para ser diferenciados do mundo. Sim. E a gente dava aula totalmente gratuita para esse grupo. Era um grupo de 30 pessoas, assim, que foram se revezando, se foram renovando em cada tanto tempo, iam se renovando. E é com grande satisfação que eu vejo hoje pessoas assim, que talvez não tivessem oportunidade na vida, ou tiveram grandes oportunidades por causa desse projeto. Porque não se aprendia apenas no idioma, se aprendia a conviver com as pessoas, ser um cidadão verdadeiro. E são coisas que me alegram muito e que eu olho para trás e falo, poxa, valeu a pena eu ter ficado aqui em Olímpia. Aprender idiomas amplia os conhecimentos. Né? Amplia a cultura, amplia os conhecimentos e
aprende melhor o português. Verdade. A pessoa aprendendo um outro idioma melhora muito o português. E, então isso é muito bom, é uma coisa bastante gratificante. E eu gostaria de convidar outras pessoas que queiram participar disso, que venham aqui para a ACG estudar. Nós estamos quase para ter um aeroporto aqui, o turismo em Olímpia está expandindo muito, já tem um monte de gringos vindo nos visitar, o que é muito bom para a cidade. Olímpia de 30 anos quase não tem nada a ver com a Olímpia de hoje. A Olímpia de hoje melhorou muito, é uma cidade assim, em expansão, fantástica, recebe pessoas de todos os lugares e de várias partes do mundo também. E, pois, não é fácil, a gente não aprende um idioma num mês. São anos de estudo. Então, que comecem logo, para não perder a oportunidade quando elas chegarem. Entendeu? Quantos idiomas aqui se ensinam? Assim, nós ensinamos 4 idiomas. Ensinamos inglês, espanhol, francês e italiano. Mas o mais procurado é o inglês? De longe o inglês. O inglês é o carro-chefe. Hoje o francês tem se destacado bastante e o segundo é o espanhol. E temos também uma boa classe de italiano, mas são pessoal assim, mais para viajar, para curtir a vida, assim, não são pessoas assim que usam... Por causa até da descendência, Isso mesmo, exatamente, a descendência contribui muito. Adquirir essa raiz da cultura italiana. É bem isso. E também, por uma questão assim, aprender um idioma, a gente utiliza muita parte do cérebro que não era utilizada até então. E isso contribui muito para, em inglês eles chamam de fend-off, de pôr para longe aquele alemão chamado Alzheimer. Então as pessoas, muitas procuram com essa finalidade também. Já chegou a ministrar mandarim, chinês aqui. Também. Nós tínhamos uma turma de chinês até algum tempo atrás. Era um pessoal, não eram de Olímpia, era um pessoal de Catanduva. E nós temos todo o material, só que depois da pandemia não tivemos procura. Puxa vida, né? E que eu ia perguntar para o senhor, mas o senhor tem uma cultura também, o senhor, digamos, entre aspas, é viajado, já viajou muitos países, conhece e trouxe isso para a ACG também. Então, isso é um diferencial que nós temos aqui na ACG, que a gente não ensina apenas o idioma, a gente ensina a cultura daquele idioma. Eu, por causa da minha formação, por causa do trabalho que eu desenvolvi fora do Brasil, tive a oportunidade de morar em 5 países diferentes e também de conhecer 30 países, mais de 30 países a trabalho. O seu passaporte, então, está bem carimbado. São vários carimbados. São vários carimbados, sim. E a gente transmite para os alunos um diferencial. Uma coisa, só para te dar como exemplo, as pessoas acreditam, é ensinado nas escolas, em que o futuro, por exemplo, como a gente aprende o futuro em inglês? O futuro em inglês, a maioria das pessoas no Brasil acha que o futuro é o will. I will go, I will drink, I will isso, I will aquilo. É verdade, é um futuro, é um dos futuros que se aprende em inglês, mas é o futuro menos utilizado fora do Brasil, nos países nativos, de língua nativa inglesa. Porque o will é uma probabilidade. Portanto, se eu te falar assim, I will go to your house tomorrow, eu irei à sua casa amanhã, talvez a mensagem que eu transmito para a pessoa talvez eu vá na sua casa amanhã. Isso dá um choque cultural muito grande, porque a pessoa te convida para ir na casa, você fala, talvez eu vou. Certo? Pensou? Ela não fala, não vem. A mesma coisa que falar quase não vou. Quase não vou, exatamente. Aí a pessoa acha, certo, que ela não vai, que o convidado não vai, convida outras pessoas para virem no local dela. Aí, de repente, ela aparece lá e fala, poxa, mas o cara falou que não vinha, agora ele apareceu aqui, cria uma situação um tanto assim. Certo? Então, essas diferenças, só quem morou fora, só quem morou e vivenciou uma língua no seu país de origem, conhece. É isso que a gente procura, é o nosso diferencial que a gente procura passar para as pessoas que estudam aqui. E é claro que a sua recomendação fortemente é para que se aprendam outro idioma, o inglês, por exemplo, que hoje, até para você jogar os games, né, qualquer máquina, exige-se uma certa habilidade, programação, é aprender um idioma. Hoje, quem não fala um segundo idioma está fora do mercado de trabalho. Isso não sou eu que eu digo. No currículo tem que ter. Tem que ter. E o pior, o inglês hoje já não é mais quase diferencial. As pessoas, eu participei de várias entrevistas de emprego na Guarani. Inglês é o pão nosso de cada dia. Todo mundo já fala. As pessoas, não, inglês inglês é pressuposto que você fala. Que outros idiomas você fala? Que outra você tem?
E, segundo a Cato, uma pessoa que fala inglês tem um salário 30% melhor do que uma pessoa sem um idioma. E um terceiro idioma, então? Ajuda muito. Francês, espanhol. Espanhol hoje está muito difundido no mundo. Na Europa se fala muito espanhol. Então tá bom. A sua mensagem desses 30 anos, se o senhor fosse resumir em um parágrafo, uma frase, a sua vivência nesses 30 anos. Persistência vale a pena. Never say never. Nunca diga nunca. Tudo é possível. Quando eu vim aqui, tinha tudo para não dar certo. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa de sucesso. Eu tive isso, pelo menos, assim, graças à ajuda de muita gente. Não fiz isso sozinho, então. Mas eu posso dizer que valeu a pena esse esforço, valeu a pena essa luta. Parabéns, então. Muito obrigado, viu?